Então, seja muito bem-vinda a 947 que começa todos os dias às 9h47 da manhã. Eu sou Patrícia Zillig e esse é o canal para você falar, obter informações sobre Yoga 5K. O que é Yoga 5K? Como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com as suas aulas de yoga. Seja você professora de yoga iniciante, experiente, está na fase de formação profissional, ou até quem é praticante de yoga e sonha um dia em se formar como professora. Hoje vamos falar de um tema que é um tema muito interessante, que muitas pessoas me perguntam. É um tema que é realmente pode ser uma coisa que vai alavancar a sua carreira como professora de yoga, e ao mesmo tempo é uma das grandes frustrações quando você não tem. Alunos, uma das maiores dúvidas e sugestões e pedidos de ajuda que eu recebo, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, enfim, eu sempre Paty, como eu consigo ter alunos? Eu não tenho alunos, eu não consigo alunos. Então, o tema de hoje é 3 passos para você conseguir, para você ter alunos de yoga. Simples assim. E não é qualquer aluno, tá, gente? Porque você ter um monte de aluno que paga pouco, que não valoriza suas aulas, também não é legal. Vai afetar a confiança. Porque não adianta nada. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu tenho muitos alunos. Legal, mas você tem liberdade financeira? Esses alunos são alunos que você tem empolgação, você tem afinidade, você gosta de dar aula para esses alunos? Faz sentido? Você sente que está realizando a sua missão? Ou você sente frustração? Porque também não adianta. Eu já vi muita gente ter alunos, muitos alunos, e não ter dinheiro. Por quê? Cobra muito pouco. Tá trabalhando com um público que é um público que valoriza. Ou que é um público que tem condições ali de valorizar a sua aula. Aí você pode até me falar, Paty, mas tem gente que realmente não tem dinheiro. Olha só, eu super entendo. Eu vim de uma família mais humilde, tá? Eu realmente entendo de pessoas que não teve dinheiro. Não passei fome, nem nada disso. Mas eu não tive uma infância, assim, digamos, super abastada, né? Então, toda vez que eu no mercado, era aqueles danoninhos, tantos para cada um, se você comesse já era, tá? Então, era aquilo que você tinha. Cada um guardava o seu. Então, tinha essas coisas, e não tinha sempre, era uma vez por mês, que a compra antes era mensal, não é como a gente faz hoje, né? Hoje eu vou toda semana no supermercado, à feira, até para as coisas durarem mais. Naquela época era uma vez por mês. Então, era uma vez por mês que eu tinha comida danoninha, essas coisas. Tem gente que passa fome. Eu sei que minha mãe, ela passou fome na infância, ela me conta, né? Então, tem pessoas no Brasil que realmente não têm condições financeiras. Por quê? Porque às vezes eu não tenho dinheiro para comer, para pagar o aluguel, para se alimentar, para se vestir. Então, essa é a necessidade básica. E essa pessoa não está buscando yoga. Por que ela não está buscando yoga? Porque ela tem outras necessidades na frente. Existe uma coisa chamada pirâmide de Maslow. Alguém já ouviu falar de pirâmide de Maslow? Pirâmide de Maslow é uma pirâmide, né, que fala sobre as necessidades do ser humano. Na base da pirâmide, tem ali algumas coisas. Nessa base, geralmente consta segurança, alimentação, moradia, essas coisas que trazem a parte de sobrevivência, a parte de sobrevivência do ser humano. Então, a pirâmide de Maslow na parte da base é isso. Paty, mas o que isso tem a ver com aluno? Então, é o seguinte, se você está numa região onde as pessoas não têm dinheiro direito para comer, não têm dinheiro para pagar o aluguel, elas não estão pensando em yoga. Por quê? Elas têm outras necessidades na frente. E tá tudo certo, ela tem que suprir essa necessidade, porque se ela não suprir essa necessidade, ela não consegue ali trabalhar, não consegue se desenvolver, estudar, para fazer o processo de realização pessoal, realização profissional, até o processo de autoconhecimento. Então, são bases. Isso serve para você também, professora de yoga, tá? Olha só. Se você não dorme bem, não está se alimentando direito, emocionalmente sente que precisa trabalhar algumas coisas, mas você nunca para se olhar, a sua base, ela está comprometida. Você está pulando daqui para cá. Mas o que acontece quando você pula? Você não está evoluindo de maneira consistente, tem uma lacuna que você tem que voltar ali para você suprir. Ah, Paty, mas tem gente que passa fome lá nos Himalaias com uma cuia na mão e passa frio, não tem nada e consegue fazer bem. Mas o cara é sadhu, estuda, a vida dele é yoga, né? Não necessariamente a nossa vida é só yoga. Por mais que eu fale de yoga, eu trabalho com yoga, eu tenho estilo de vida que o yoga preconiza, eu leio sobre yoga todo dia, mas eu não sou yoga o tempo todo. Não abro mão de tudo pelo yoga. Tenho minha vida, minha família e outras coisas que eu faço também. Então, se você também está fazendo isso, você também está pulando a parte da pirâmide de Maslow. Então, observa, se você mora numa região onde tem gente muito humilde, que não tem dinheiro para essa base, gente, você vai ter que ir para o online, tá? Então, aquelas pessoas próximas a você não vão
pagar as aulas de yoga, por mais que você queira. Se elas pagarem, elas vão pagar R$ 20 por aula, R$ 30 por aula. E R$ 20, R$ 30 por aula não é o valor que vai fazer com que você tenha liberdade financeira com as suas aulas. Veja isso, tá? Então, não é qualquer aluno, não é você ter um monte de aluno. O tema de hoje, galera, é 3 passos para você conseguir alunos de yoga, mas é aquele aluno que vai pagar o valor que você merece por aula. Paty, mas não, as pessoas que estão ali naquela situação, elas também precisam do yoga para ajudar o emocional, precisam, mas aí você vai fazer um trabalho voluntário, cujo objetivo não é dinheiro, para um grupo de pessoas. Tá tudo certo, você pode fazer isso. Mas a sua liberdade financeira também tem que vir, porque senão quem vai... Se você não é instituição de caridade, se você tem alguém que paga suas contas, beleza, que paga os seus boletos, beleza. Mas aqui eu tô falando com pessoas que precisam ganhar dinheiro através da profissão também. Senão não tem como continuar, né, gente? O dinheiro, ele é combustível de qualquer negócio. Independente do objetivo. O yoga, ele é um negócio, tá? Se para você continuar dando aula de yoga, você tem que ter um combustível de dinheiro entrando também. Então, você vai buscar alunos de yoga que paguem o valor que você merece por aula. E se você quiser ajudar algumas pessoas que não têm dinheiro para fazer aulas de yoga, você faz uma ação social com um grupo, tá? Não é errado, é até legal você fazer isso, tá? É interessante você fazer dessa maneira, se você quiser. Mas é importante você olhar para alunos que pagam o valor que você merece. Então, não adianta você encher a sua aula, encher a sua agenda de alunos e eles pagarem pouco. Só que assim, gente, tem que observar uma coisa. Tem aluno que diz que não tem dinheiro, mas ele tem. Por exemplo, uma mentorada minha ela é muito, não sei se ela vai entrar aqui, se ela entrar eu vou falar que eu comentei sobre ela. Tudo que eu falo nas lives, ela me acompanha, ela se tornou mentorada agora, né? Março, na última turma do programa VIP. E tudo que eu sempre falo, desde o ano passado, que comecei a fazer mais lives, falar mais com a professora de yoga, porque eu falo sobre yoga, né? Eu pratico yoga há mais de 15 anos, e eu dou aulas de yoga há uns 12, né? Formalmente há 11, mas enfim. E essa minha mentorada, desde quando ela ainda não era mentorada, ela anota tudo que eu falo. E aí eu falo para ela, pô, você cobra pouco por aula, mas esse seu aluno tem dinheiro? Ah, ele diz que não tem dinheiro. Tá, ele come fora? Ah, ele come, ele gosta de bons restaurantes. O cara sai para jantar, gasta R$ 100 num jantar e não paga R$ 100 numa aula sua. Ele tem celular? Ah, tem, ele tem iPhone. O cara tem iPhone, paga sei lá quanto por um iPhone, por mais que esteja de segunda mão. Vai pagar uns 3 pau e não paga, né? Se for usado e ainda não for última geração, no mínimo vai fazer 3 mil, vai? E não paga uma aula de R$ 100 sua. Ele tem um tênis que ele pagou 500, R$ 600 e não paga uma aula. Ou pega uma aluna. Toda semana tá indo no salão. Toda semana faz as unhas. Eu não sei quanto que tá em mão e pé, galera, na região onde vocês moram, mas aqui em São Paulo, quando eu acho mais barato, custa R$ 50 mão e pé. A pessoa faz mão e pé toda semana e ainda aproveita para fazer, sei lá, escova, sei lá o quê, e não paga, e acha R$ 60, R$ 70 até que você cobra caro. Tudo é questão de prioridade. O quanto aquela pessoa está vendo o valor na sua aula, tá? Então, não veja aqui, tem pessoas que realmente não têm condições financeiras de pagar. E aí você pode abrir um projeto social. Mas tem pessoas que têm condições de pagar e não pagam porque você abre mão, você deixa, você não gerou valor para aquela pessoa. Ela vê mais valor no iPhone do que fazer aula de yoga e se aprimorar de alguma coisa que ela precisa. Então, a gente tem que gerar esse valor para o aluno. Então, a gente vai falar sobre isso, como fazer isso, tá? E esse valor, ele é necessário. Vai fazer a diferença entre você cobrar R$ 20 por uma aula ou você cobrar 200 por uma aula. Paty, mas essa diferença é muito grande. É grande. Eu estava conversando, da mesma maneira que eu sou mentora, eu sou mentorada, e eu estava conversando com uma pessoa super querida, que é um dos meus mentores dentro de um programa que eu faço para melhorar os meus cursos e tudo mais. Eu sempre penso em como melhorar a minha entrega para vocês. E eu estava comentando com ele, falei, gente, mas é porque realmente as professoras de yoga ganham muito pouco. E aí ele falou assim, mas em média quanto? Eu falei, olha, tem gente que ganha R$ 20. Ele, não é possível, é muito pouco. E ele é um cara que tem um negócio e ele ganha mais, e a empresa dele fatura mais de 10 vezes por ano em cursos. E aí ele, minha esposa faz yoga, deixa eu ver quanto ela paga. Aí ele mandou uma mensagem para ela enquanto a gente estava conversando. Aí ele foi ver, ela falou assim, ela paga R$ 100 por mês por 4 aulas. Aí eu, então, quanto ela é em grupo, tá? Aí ele, caraca, é muito pouco, R$ 25 por aula, é muito pouco.
E aí, e se você for comparar pela transformação que o yoga gera na vida das pessoas. É muito natural, se a gente não tem alunos, ou se a gente está no começo de carreira, ou se a gente está se formando como professora de yoga, vir aquela dúvida, mas será que eu sou capaz? E olha, eu vou te falar aqui uma coisa, você vai ser 100% confiante na maior parte do tempo? Não vai. 100% confiante de falar, olha, eu vou, sempre. É importante você ter aquele friozinho na barriga. Aquele friozinho na barriga, não é que você vai ter friozinho na barriga em cada aula que você vai dar, tá, gente? Não é assim. Mas quando você vai pegar um projeto novo, você fala, hoje eu vou começar a pegar muitos personas e eu vou cobrar mais. Vai te dar friozinho na barriga? Na primeira vez que você cobrar mais? Vai. Mas esse friozinho na barriga, ele mostra para você que você está fazendo alguma coisa muito importante, que você está se desafiando. E quando você se desafia, é um momento de virada na sua vida. Quando você parar de sentir aquele friozinho na barriga de vez em quando, você fala, nossa, eu nunca mais tive friozinho na barriga. Cara, pode ser que você não esteja se desafiando, pode ser que você esteja sentada na almofada fofa ali da inércia, e você não está se desafiando como você poderia. Então pensa no seguinte, vai dar frio na barriga? Vai. Você tem que confiar em você? Tem. Como que você se ajuda a confiar em você? Praticando. Se for fazendo formação profissional, tá? Então vamos lá. Como que a gente vai conseguir alunos de yoga? Vamos pegar os 3 passos, tá? E já vou encaixar tudo isso. Então, a primeira coisa você vai se preparar, né? Você vai estar ali em relação à sua formação profissional. Então, o primeiro passo é você fazer a formação profissional. Aí parece óbvio, né? Mas é necessário você fazer formação profissional. E fazer formação profissional, uma que te dê segurança. Por quê? Eu já vi gente que se formou em yoga e continuou tendo um monte de dúvidas, continuou não tendo certeza se estava preparada. Eu sugiro que você faça uma formação que tenha uma avaliação. O que é essa avaliação? Que a pessoa avalie você, avalie a sua aula, para ter certeza que você está indo bem. Tá? E no programa VIP a gente faz assim, até porque eu fui formada desse jeito, e eu acredito que é muito bom. Se a pessoa não tiver isso, peça para a pessoa. Se você fez uma formação, já está em formação profissional, vá lá e fala, será que você pode, se não tiver, será que você pode avaliar minha aula? Eu posso te dar uma aula e você me avalia? Isso vai te dar mais segurança, que a pessoa vai falar, aqui, você precisa melhorar nisso aqui, Na hora que você começa a falar com o aluno, você gagueja um pouco. Olha só, você tem esse vício de linguagem. Quando você falar dessa respiração, dá essa dica aqui. Então, olha, na época, no momento de falar de técnica corporal, de asana, né? Depende se for aula de iniciante ou intermediário. Se for aula de iniciantes, a gente não fala sânscrito. Na aula intermediária, a gente já fala. Aí você vai falar, olha, no momento que você for dar essa técnica corporal para o aluno, você está dando menos permanência para compensação. A pessoa vai ter essa visão, que às vezes você não tem, porque você está dando aula. A pessoa vai ver você de fora. Então, peça para a pessoa te avaliar, se isso não faz parte da sua formação. E aí, essa formação é necessária. Essa formação também entram cursos e coisas que você precisa ali para se aprimorar como professora. Quando você senta no seu melhor amigo, que se chama tapetinho. Tapetinho é o seu melhor amigo. É aquele cara que vai te ensinar muito. Seja você, quando você faz a sua prática, quando você está ali vivenciando, seja você quando está como professora de yoga. Então, tapetinho é o seu melhor amigo. Tá, aí você fez isso. O que você vai pensar? O que eu te sugiro que você faça? Se você já fez formação profissional ou está em fase de formação, você vai pensar, se eu tô aqui, eu recebi o meu certificado como professora, eu sou capaz. Me informaram que eu sou capaz disso. Eu abri mão de muita coisa. Eu dediquei tempo, dinheiro, porque formação profissional não é algo tão barato, tá, gente? E eu estou dedicando meu tempo. E se a pessoa está dizendo que eu estou formada, significa que eu sou capaz de fazer isso. Diga isso para você mesma. Olhe no espelho e fala, eu sou capaz de mudar a vida de outras pessoas através do yoga. E como é que eu sei disso? Eu já vivencio o yoga há tanto tempo, eu dediquei, fiz uma formação, eu sou capaz disso agora. Pega isso dentro de você, como a Ana falou, dentro de você. Vai lá e se olha, fala, olha, eu sou capaz, eu sou foda, eu vou conseguir sim fazer a diferença na vida de outras pessoas, tá? E aí isso vai melhorar a sua confiança, como falou a Bruna. Então, é importante sim você pegar essa confiança, você jogar isso em você todos os dias. Se você tem muita desconfiança, costuma ser uma pessoa que às vezes pode estar com o processo de uma baixa autoestima, tá? Eu já tive processo de baixa autoestima na vida, todo mundo já teve, tá? Todo mundo tem em algum período da vida. Mas o que você faz? Respira, pratica, olha no espelho e fala assim, eu sou capaz de mudar a vida das pessoas, eu estou pronta para isso. Beleza. Então, você já fez essa fase da formação. Esse é o primeiro passo. Fez a formação, se olha e fala, eu sou capaz de mudar
a vida de outras pessoas através do yoga, e eu vou transmitir a mensagem do yoga para outras pessoas, porque é minha missão. Quando você para de dar aulas de yoga, quando você para de ter aluno, você para de transmitir a mensagem de Shiva para outras pessoas. Você é uma mensageira de Shiva, gente. Não tô falando Shiva como uma conotação religiosa, nada disso, tá? Mas Shiva como homem que nasceu aqui, viveu e transmitiu esse conhecimento para mais pessoas, até chegar em você. Agora, se chegou em você e você tem a habilidade ali para transmitir isso para outras pessoas, até certo egoísmo você não transmitir, né? Vai lá e faz acontecer. Ananda, minha primeira aluna é uma amiga e eu precisava praticar, então propus 2 aulas pelo preço de uma por semana. Agora já passaram 6 meses. Propus voltar para o preço normal. Ela disse que estava sem grana, mas ela tem uma super condição. Pois é, isso pode acontecer, viu, Ananda? A aula mais barata antes de entrar... Esse foi o primeiro passo, tá? Formação. Eu já vou entrar no segundo passo. A aula mais barata que eu já cobrei na vida de personal, tá? Foi para uma pessoa que é super querida, que é praticamente uma prima irmã, que me carregou no colo, que conviveu comigo, né? Ela é um pouco mais velha, mas ela conviveu comigo a vida inteira. Inclusive, esse final de semana, como a minha família é mais humilde, essas coisas a gente comemora muito. Ela conseguiu comprar o apartamento dela, e aí a gente comemorou, teve chá de cozinha, com uma bagunça danada, enfim. Até ela acertou que eu tinha dado presente, eu tive que pegar um anel com a boca no meio de um prato de farinha. Enfim, essas coisas divertidas. Mesmo essa pessoa, que é minha prima irmã, em que eu tenho um super carinho do mundo. Quando ela chegou para mim e ela falou, Paty, eu preciso fazer aulas de yoga. Isso porque eu já tinha oferecido para a família, todo mundo sabia que eu fazia, mas eu não podia chegar oferecendo e batendo na porta de cada um, porque cada um tem o seu momento. O que eu fiz? Nesse caso, eu saía da escola onde eu ministrava aula, e ela é farmacêutica, ela saiu da farmácia, e aí ela trabalha numa farmácia perto da casa da minha mãe. Ela saía da farmácia, ia para casa da minha mãe. Eu saía da escola, ia para casa da minha mãe também. Eu dava aula para ela na casa da minha mãe. Depois que a gente terminava a aula, eu, ela e minha mãe, a gente tomava café, conversava. Gente, era um momento super gostoso, super prazeroso para mim. Eu faria de graça, mas eu cobrei R$70 por aula. Essa foi a aula mais barata personal que eu já cobrei na vida, de uma amiga irmã, tá, gente? Uma amiga irmã, assim, uma prima irmã, na verdade, né? Porque ela é minha prima de primeiro grau. E ela pagou super feliz e ela divulgou minha aula para todo mundo, tá? É que acabou depois mudando meus horários, enfim, mas ela tinha condromalácia nível quase 3, que é uma inflamação dos joelhos, e ela parou de tomar remédio. Olha que legal, né? Com as aulas. Olha, Ananda, essa é uma situação extremamente delicada. O que você pode fazer? Ela é personal, certo? Pelo que eu entendi. Eu ia sugerir o seguinte: ou ela faz uma aula por semana, certo? Ao invés de 2, porque ela vai fazer o valor normal, ou você monta uma turma de aula em grupo, e ela fica na aula em grupo. Então, é outra maneira de você conseguir minimizar, porque, gente, é o seguinte, aluno antigo, a gente não mexe o valor. Aluno antigo, ônus e bônus. Aluno antigo, você não pode chegar para ele, você cobrava, sei lá, R$50 e falar que agora a aula custa 100. Porque quando ele entrou era 50. Então, o que você vai fazer? Aluno antigo você vai carregar. Ele vai ser bom porque se o cara for fidelizado, a pessoa for fidelizada, com o tempo você vai conseguir oferecer curso, talvez vá para a sua aula intermediária, você vai ter uma turma futuramente de alunos avançados, essa pessoa vai fazer parte, mas aluno antigo você não mexe o valor, tá? Então, aluno antigo, você vai fazendo os reajustes anuais só. Porque, assim, pelo que eu entendi, se fosse o caso de ter negociado antes, falar, vai 2 meses vai ser esse valor, a partir do 3º mês vai ser outro valor, aí tudo bem. Mas agora não foi o caso. Então, se não foi o caso... E tudo bem, tá, gente? A gente erra muito no começo. Não é errar. São coisas que a gente vai aprendendo, viu, Ananda? Então, é até legal você compartilhar isso. Eu já fiz muita coisa errada no começo. Já fiz essas questões também. Mas aí, agora, a gente não pode mexer mais nesse valor. A gente vai pensar em como pode ajustar. Eu vou na casa dela, gasolina mega cara. Aí, ela propôs, um dia vou na casa dela e no outro dia ela vai na minha casa. Pelo menos não gasto a gasolina. Sim, eu precisava praticar pelo menos uma aluna. Então, você já tem uma aluna, né? Ela foi seu investimento também para você, né, desvirginar de dar aula de yoga. É legal ter aluno assim também. E é uma amiga, então é interessante. Então, como é que você faz isso também sem mexer na amizade, né? Sem perder a amiga também. Então, você pode sim, no dia que... Não sei se você tem esse espaço na sua casa, tá? No dia que for... faz o seguinte, olha só. Dica para você, Ananda. No dia que você for na casa dela, você vai na casa dela e cobra o valor da aula. No outro dia que ela for fazer aula, ela pode ir na sua casa. Só que ao invés dela ir na sua casa, você vai dar aula online para ela.
dela. E você vai colocar gente nessa turma. Monta uma turma online, Ananda. Aí você dá aula na sua casa. Agora eu já tenho várias, sim. Perdi a virgindade. Então, monta uma turma online nesse dia que ela propôs ir na sua casa. E aí, no começo pode ser que só tenha ela. Pode. Mas depois você coloca mais gente. Faz isso. Assim, ela vai ficar, né? Ela talvez não se sinta tão prejudicada ou sei lá o que. Ela vai estar fazendo a segunda aula dela na semana. E você não vai estar tendo custo de gasolina, não vai estar saindo de casa. E aí você monta sua turma online. Não sei se você tem aluno online. Assim, você precisa ter aula em grupo? Não precisa ter aula em grupo. Mas nesse caso, você pode montar um grupo. Então, mas coloca, não deixa só ela no online, tá? Monta uma turma em grupo depois. Vai colocando, avisa para ela, olha, esse horário é um horário de aula em grupo. Por enquanto só tem você, mas tem mais gente interessada. E você vai colocando gente, tá? Coloca energia para colocar gente nesse horário. Essa fica a dica aí. Boa ideia, gostou? Então legal, Ananda. Então a segunda coisa para você fazer. Então a primeira é você ter formação profissional, confiar em você e vai lá. A segunda coisa é você fazer a preparação. Essa preparação ela é extremamente importante. Eu bato muito na tecla. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo da importância da preparação. O que consta na preparação? Entra na preparação a sua definição do seu público, que é o seu, aí o refinamento dele é o seu avatar. Entra nessa fase da preparação também, qual que é a transformação que você vai gerar na vida da pessoa. Porque a pessoa só vai valorizar você como professora quando ela souber o que você pode fazer na vida dela. Quantas pessoas aqui, você pode perguntar para um grupo, quantas pessoas aqui estão a fim de fazer aulas de yoga? Fala assim, pô, talvez a pessoa fala assim, não sei, parece legal e tal. Quantas pessoas aqui querem reduzir a sua ansiedade? A galera ia levantar a mão, todo mundo, né? Então, veja a diferença. Você deve... Eu sei que para muita gente, é um obstáculo grande você falar de benefícios de yoga. Para mim também era, tá? Eu achava que a pessoa tinha que fazer aula de yoga pelo yoga. Não é bem assim, nem eu fui pelo yoga. Então, você precisa pensar nessas coisas. Como você vai a partir de agora, falar do que você tem de mais precioso. O que os seus alunos falam para você? As suas aulas, elas melhoram muito o quê? Ou as suas aulas me ajudaram muito a tal. Essa coisa em comum que tem com todos os seus alunos, você começa a usar como sua transformação principal das aulas de yoga. E aí você usa essa base para você se preparar. Então, definir avatar, você vai definir a transformação e depois, na fase de preparação, você vai alinhar tudo isso. Como é que você alinha tudo isso? Você vai alinhar pensando qual é a minha comunicação. Dentro do programa VIP, eu falo sobre um tema que chama curadoria de conteúdo. O que é curadoria de conteúdo? Você vai pensar em tudo que você vai postar nas suas redes sociais. As suas redes sociais, elas são, né? Pode ser só Instagram, se você quiser. Não precisa ter site se você não tiver dinheiro para investir agora. Mas pelo menos Facebook e Instagram. Elas são a sua cara. Ninguém vai começar a fazer aula com você sem stalkear você primeiro. A pessoa quer ter certeza se você consegue entregar aquilo que ela veio buscar. Então, nesse momento do curadoria de conteúdo, você vai olhar para tudo. Vai olhar para suas redes sociais, vai olhar para a descrição, vai olhar como fazer uma bio bombástica, vai olhar para foto, vai olhar para como você faz o post, o que tem que estar escrito, se tem CTA ou não, né? O que eu tenho, quais são os temas. Inclusive, até coloquei uma lista disponível para a galera, que a galera pirou, né? Que é para os mentorados, que é uma lista de headlines. O que é headline? É o título que você coloca para chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, 3 passos para conseguir alunos de yoga. É um título que chama atenção. Por que eu sei disso? Porque eu conheço meu público, conheço vocês. Eu sei que quando eu falo de alunos, é um tema que vocês querem muito saber. Então, são coisas que eu sei. Por quê? Porque eu conheço meu público. Quanto mais você conhece seu público, mais você vai conseguindo refinar isso e trazer conteúdo que seja aderente para vocês, sabe? Para o seu público. Então, é isso que você vai fazer. Você vai colocar temas que são referência ao seu público, entre curadoria de conteúdo. Tá, mas eu só vou fazer no orgânico? É importante você distribuir. Que ações de marketing digital eu posso fazer? Como é que eu faço gerenciamento de anúncio? Que ações de marketing tradicional eu posso fazer? Que é marketing, né, de panfletagem, digamos assim, e outros, se eu quiser focar nisso. Como é que eu gero criativos? O que eu faço? Então, tudo isso é nessa fase da preparação. E é tudo muito alinhado com a transformação e com o avatar. Esse é o segundo passo. Perceba que é
você fazer toda essa parte de... Não é ainda colocar a mão na massa, o segundo passo, tá, gente? É você se preparar e de planejar. Aí, essa fase da preparação, muita gente pula. Não só de yoga, tá? O brasileiro adora fazer o fasejamento, né? Sair pulando planejamento. Ah, mas planejamento não é importante, sai pulando isso. Eu comecei a ter essa ideia mais consistente de planejamento, de preparação, quando eu fiz a formação em yoga, mas eu fiz a formação em yoga junto com meu MBA de projetos. Eu fiz MBA de gestão estratégica e econômica na FGV de projetos, né? E porque eu queria dar uma ancorada mais lógica nessa cabeça tão de humanas que eu tenho, né? De RH, enfim, psicologia organizacional. E aí eu fiz isso. E depois yoga, né? Então eu fiz isso. E lá a gente aprende muito sobre como você fazer planejamento. E qualquer coisa é um projeto. Você vai fazer um prédio, um edifício, tinha muito engenheiro na minha sala, né? Ou de TI, é um projeto. Você vai construir um software, é um projeto. Você vai montar uma escola de yoga, é um projeto. Você vai montar a sua própria empresa, que é você mesma. Então, você vai pensar em projetos, que são etapas que você vai fazer. Então, a fase da preparação, eu trouxe muita coisa que eu aprendi desse momento da minha formação de MBA de projetos. Que a metodologia, a linha de pensamento é a mesma. Para construir um prédio, para fazer uma festa, para você para você planejar uma escola de yoga, para você ter alunos, para você mesmo que você não queira uma escola, mas você se olha como um negócio, então quais as fases você tem que fazer. Então eu trouxe muito desse conhecimento de gestão de projetos que eu fiz no GV, para dentro de preparação. E a partir daí eu vi quanto a preparação fazia diferença na minha vida, sabe? Na minha vida como professora de yoga. E eu trouxe isso, quanto mais você se prepara, mais você consegue sim ter uma eficiência maior para o terceiro passo, que é o passo da prospecção. Prospecção é a mão na massa. Prospecção é aquele momento onde você vai começar a colocar em ação tudo que vai acontecer. Tudo que vai acontecer e tudo que você se planejou lá na preparação. Porque senão o que acontece? Muita gente às vezes vai fazer panfleto. Tá? Eu decidi uma das ações, eu vou fazer panfleto. Aí você pega lá, paga um designer, faz uma arte bonita, né? E começa a fazer um panfleto e paga para imprimir. Vou imprimir num papel bonito, porque a Paty falou, né? Tem bonito, colorido, paga alguém para distribuir. Legal, você fez isso. Pode ser que todo esse investimento tenha sido jogado fora. Por quê? A arte que você fez, ela é aderente para o seu público? O que você está dizendo nessa arte? Tem a ver com a transformação que você gera? Aonde você está indo entregar esses panfletos? É realmente nos locais onde o seu público está? Ou você, às vezes, mas eu não posso ir muito longe. Você pagou para entregar no bairro que a galera não vai pagar o valor que você merece por aula. Eu estou falando aqui de um exemplo físico, mas vamos jogar isso para o virtual. Se você você começar a lidar com o anúncio, e aí você vai pagar para o Marquinhos, o Mark Zuckerberg, né, o seu amigo Marquinhos, ele vai ser o menino do panfleto para você. Você vai colocar dinheiro lá dentro do Facebook Ads para ele distribuir o seu panfleto. É isso que você faz quando você coloca um criativo ali, seja vídeo, imagem, carrossel, tanto faz. E aí o Marquinhos vai sair distribuindo. Mas se você não souber como filtrar as pessoas ali, ele vai sair distribuindo para todo mundo. E inclusive para pessoas que não faz sentido você chamar para fazer aula de yoga. Por exemplo, você lida com... Tem muita gente aqui que trabalha com aula de yoga para criança, né? Eu vejo muita gente chegando aqui. Você vai ministrar aula de yoga para criança. Aí você está entregando panfleto só para a galera da terceira idade, ou só para mulher que não tem filho, para homem que está interessado, sei lá, em moto. Não faz sentido. Então, você tem que ter esse alinhamento. Senão, o que vai acontecer? Você vai gastar dinheiro, tempo e energia em algo que não vai te trazer resultado. O Marquinhos, ele é super eficiente, mas ele é eficiente se você determinar essas coisas antes. Então, a sua preparação ela vai ser muito mais sólida, ela vai ser muito mais eficaz se você determinar antes essas coisas na preparação. E na fase de prospecção, você vai colocar tudo isso em prática, mão na massa. Então, você vai lá e vai colocar todas as ações. Então, eu já sei como distribuir o meu panfleto lá pelo Marquinhos, online, vou fazer. Já sei como distribuir aonde estão as pessoas, vou colocar cartão de visita, um cartaz em tais lugares. E agora eu já sei como fazer uma lista de possíveis
Alunos, vou lá, a Paty me ensinou como fazer isso, vou lá como é colocar isso em prática, vou lá falar com essas pessoas. Eu já sei qual script que eu tenho que falar com esse novo aluno, né? Futuro aluno, eu gosto de chamar de futuro aluno. Ou prospect, né? Como você preferir, mas eu gosto sempre de chamar de futuro aluno quando ele já está mais próximo. Agora eu já estou com ele em mãos, como é que eu conduzo essa conversa? Tudo isso tem que ter feito antes, né? Para você ter um script, como você vai conduzir essa conversa. Se você faz isso de uma maneira muito orquestrada, então o que é uma orquestra? Cada um está em sintonia, cada coisa está em sintonia. Se você tem uma orquestra que está desalinhada, gente, é barulho, não é música. A diferença entre música e barulho é essa questão de ter esse orquestramento, né? De você estar conduzindo isso de uma maneira bacana. Então, no momento da prospecção, é só colocar em prática tudo que você se preparou. Então, galera, veja, são 3 passos simples. O primeiro, a formação profissional. Você pegar essa formação, ter certeza que você realmente aprendeu, está apta para ministrar suas aulas de yoga, confiar em você e vai. Segunda, fazer essa parte da preparação muito bem feita, muito bem definida. Vai levar um tempinho? Vai, mas é investimento de tempo, não é perda de tempo, tá? E a terceira fase é essa fase da prospecção, é você colocar em ação tudo que você se preparou para colocar, porque a partir de agora vai começar a funcionar, vai começar a rodar. E você vai ter uma quantidade de conversão, um percentual de conversão maior do que se você tivesse pulado essas etapas. Até pegando o gancho do primeiro comentário aqui, que a Bruna falou sobre confiança. A sua confiança durante o processo de prospecção vai ser maior se você fizer essas etapas antes. Senão você vai chegar lá na frente do prospect insegura, despreparada. E aí, na hora de falar, você não definiu o valor, você não acredita no seu valor hora-aula, você não sabe quanto você merece ganhar por aula. E aí você fica nas mãos da pessoa. É muito chato quando isso acontece. E aí ele fica barganhando, né? Alguém já passou por isso? Você vai falar, aí você fala R$150 hora aula. Ah, mas é muito caro, faz por 100 aí que eu fecho. Ou então faz por 70 aí que eu fecho, porque o seu colega lá tá cobrando 50, mas para você eu pago 70. É chato, mas a pessoa só vai ter abertura para fazer isso se você permitir. Se você der abertura de insegurança, se mostrar insegura sobre aquilo que você está falando. E se você não tivesse preparado. Se você tivesse preparado, a pessoa não vai ter abertura para fazer esse tipo de entrada. E outra, você nem vai atrair esse público. E se por acaso atrair sem querer, você não vai ter agenda para lidar com essas pessoas, tá? Não vai ter agenda porque você definiu que o seu público é público X, que vai valorizar suas aulas. Se chegar alguém muito crica e chato, você não tem obrigação de estar com esse aluno. Ah, mas o yoga é para todos. É para todos, mas você não precisa lidar com esse público se você não quiser. Por quê? Você optou por ter uma profissão que você pode escolher com quem você quer trabalhar. Use isso a seu favor. Para você não pular nenhum deles, não pense em pular etapas. Não é atalho. Aqui você não vai estar tendo atalhos. Se você fizer as coisas de maneira consistente, você vai ter resultados consistentes. Então tá, galera. Pense nisso no que eu falei na parte da formação profissional, na parte da preparação e da prospecção, tá? E coloquem em ação hoje. Amanhã estarei com vocês aqui novamente, às 9h47. Um beijo para vocês e até amanhã.